É uma honra poder ter você conosco em todas as nossas redes sociais. E todos os dias nós estamos melhorando um pouco, né? Até chegar aí a uma qualidade melhor a você. Hoje é um dia muito especial. Por quê, pastor? Porque a gente tem essa oportunidade de estar servindo a sua casa através da rede social. Domingo passado nós tivemos uma ceia espetacular aqui na igreja. Foi algo sobrenatural. E o Senhor foi muito bom com a gente. Tivemos uma ceia linda, maravilhosa. E muitas pessoas foram abençoadas através dessa santa ceia. E especificamente, o Senhor nos deu a graça de ter essa oportunidade, né? De estar fazendo esse culto pelas redes sociais e estar abençoando a sua vida através das redes sociais. E com certeza você, amanhã essa palavra já vai estar disponível aí na nossa plataforma do YouTube, você vai poder ouvi-la. Mas eu quero hoje fazer uma rápida reflexão com você que está na sua casa. No final nós vamos dar os avisos, mas eu já quero ir direto à palavra, aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para esses dias. Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Essa parábola, nós temos, esse capítulo de Lucas, capítulo 15, nós temos 3 parábolas. Todas as vezes que eu tenho uma reunião com os obreiros da igreja, sempre eu dou uma citada nessa parábola, porque essa parábola que Jesus escreveu, ele faz uma menção de 3 formas que nós temos que conduzir e tratar diversas pessoas a respeito do seu comportamento. Então, especificamente, hoje nós vamos estar falando de Lucas capítulo 15, no versículo 11, uma palavra que você já ouviu diversas vezes, mas hoje eu quero trazer uma palavra de entendimento para o tempo e o momento que estamos vivendo. Essa palavra se originou através de um noticiário que eu estava assistindo, e quando eu estava assistindo esse noticiário, eu vi que alguns governos, né, algumas nações, alguns países estão disponibilizando aviões, porta-aviões, para buscar de volta os filhos de suas pátrias. O Brasil disponibilizou alguns aviões para buscar algumas pessoas em suas nações, e alguns países também disponibilizaram os seus aviões das suas forças aéreas para buscar as pessoas que estavam em outros países. E aí na hora o Espírito Santo de Deus gritou no meu coração. Por isso eu quero pedir muito a você, desligue sua televisão que você está em casa, desligue que você está assistindo, coloque seu celular, pega sua Bíblia, porque o Senhor vai falar muito com você nesse momento. E aí quando eu vi, Deus gritou no meu ouvido, Ele sussurrou no meu ouvido e falou do retorno dos filhos para dentro de casa. Eu não acreditei, eu falei, Senhor, mas qual é o maior exemplo de um filho que volta para casa na Bíblia? Ele falou assim, é o filho pródigo. Eu falei, mas Senhor, é uma palavra que sempre a gente trabalha ela, ministra. Ele falou assim, não, mas você vai ministrar ela de uma forma diferente para aqueles que vão assistir, para o momento que nós estamos vivendo, para aquilo que eu preciso de estabelecer para aqueles que estão nos assistindo. Então, Lucas capítulo 15, versículo 11 ao 24, diz exatamente que, contudo, certo homem tinha 2 filhos. Quantos filhos eu falei? 2. São 2 filhos. O mais moço disse, pai, dá minha parte, dá meus bens, que eu quero ir embora. Né? Reparte o que é meu e eu quero ir embora. E aí, esse pai repartiu os bens. Passou muitos dias, o filho mais moço ajuntou o que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os seus bens. Passou a viver dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, veio aquele país uma grande fome. Uau! Veio aquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Uau! Tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava fartar-se de alforjas, de porcos, e comia, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão, fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Levantei-me e irei com meu pai e dizei, pai, pequei contra ti, e não sou digno de ser chamado do teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Levantou, foi ao pai, e vinha ele de longe. Quando o pai avistou e compadecido dele, o beijou, abraçou,
Ele disse: pai, pequei contra os céus diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa as melhores roupas, vou colocar o melhor anel no dedo deles e as melhores sandálias. Trazei e matai um novilho, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto, reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. E o filho mais velho estivera no campo, quando voltou, se aproximou à casa e viu músicas e danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que é que está acontecendo? E eles informaram: teu irmão que estava perdido voltou, teu pai fez uma festa e recuperou, porque ele recuperou a saúde. O menino ficou indignado, o mais velho, porque o pai tinha feito isso. E ele respondeu: pai, há tantos anos eu te sirvo, jamais tu matou uma novilha para mim ou um cabrito? Vindo, porém, esse filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, então ele respondeu: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que regozijasse e alegramos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha para mim, você que está na sua casa agora, deixa ninguém passar na sala aí agora, não, no seu quarto. Deus quer falar com você. A primeira vez que o filho pródigo, como é chamado, pródigo é aquele que perde tudo, pródigo é aquele que dissipa tudo. Ele sai de casa, ele diz: dai-me o que é meu. Quando ele volta para casa, ele diz assim: me trata como servo. Só que aqui nós temos uma vertente muito importante. Na primeira vez ele tinha exigência, na segunda vez ele queria voltar. O que é que nós começamos a entender? Que o filho mais velho, que estava dentro de casa, o filho mais velho tinha raízes, mas não tinha destino. E o filho mais novo tinha raízes, mas não tinha destino. O que é que nós começamos a analisar com isso? Uns têm raízes, outros têm asas, outros têm destino, e outros não têm. Mas o mais importante de tudo isso, quando nós começamos a entender o contexto dessa palavra, nós começamos a observar algo muito importante, que eu quero que você estabeleça no seu coração a respeito desse filho. Primeiro, quando eu comecei a ver a reportagem, que eu vi que alguns filhos de algumas nações estão voltando para casa, Deus falou para mim: eu estou trazendo de volta alguns filhos para dentro de casa, para dentro das nações, porque eu quero converter o coração do pai ao filho, ao filho ao pai. E aí quando eu vejo um filho pródigo que sai de casa com a sua herança, cheio de exigências, depois cai em si e volta para casa, e ele começou a passar necessidade e voltou para casa, eu começo a ver que neste momento oportuno deste filho que ele estava vivendo, ele entendeu que apesar das circunstâncias, apesar da dificuldade, apesar de ter perdido tudo, ele sabia que ele tinha um lugar para voltar. E é isso que Deus me pegou hoje e falou isso comigo. A você que está assistindo a gente pela rede social, pelo YouTube, aonde você estiver assistindo a gente agora, eu quero liberar essa palavra para você, aonde você estiver agora nesse exato momento. Eu quero dizer a você que haja o que houver, você pode estar perdido, você pode estar arrebentado, seu filho ou sua filha pode estar numa boca de fumo, sua filha pode estar vendendo o corpo, pode estar arrebentado, você pode estar afastado da igreja, como a religião te fala que você pode estar desviado, mas eu quero dizer uma coisa para você: quem tem o coração de filho, sempre sabe que pode voltar para o lugar de onde saiu. Só que o nosso único problema é quando nós não entendemos a condição de filho que nós temos. Por quê? Porque nós sempre temos dentro do nosso coração que não vamos ter graça e misericórdia. Existem dois conceitos a respeito do que é graça e do que é misericórdia. A graça é quando o pai do filho pródigo dá a segunda chance ao filho. E a misericórdia é quando a graça é quando o pai do filho pródigo dá uma festa. E a misericórdia é quando o pai do filho pródigo recebe o filho. Sabe o que eu entendo? Que essa palavra, essa parábola, ela traz para a gente graça e misericórdia para um momento que nós estamos vivendo. Agora, quando eu observo esse contexto bíblico, isso me arde no meu coração. Por quê? Porque o filho pródigo foi e se perdeu, mas ele foi, mas tinha o coração do pai, porque ele sabia que podia voltar para casa. Agora o filho mais velho, que estava dentro de casa com o pai, ele estava ao lado, mas não tinha o coração do pai. E às vezes é exatamente isso que acontece. Às vezes quem está perto de você não tem seu coração. Às vezes quem está perto de você não tem o seu entendimento. O filho pródigo foi embora, mas ele entendia que ele podia voltar até como servo arrependido, porque ele sabia que o pai dele estava lá esperando ele. Ele tinha a concepção dele que esse pai estava esperando ele. Deixa eu lhe falar uma coisa: o pai do filho pródigo não foi buscar o filho pródigo. Escute o que eu vou lhe dizer: ele sofreu com a dor da saudade, mas não sofreu com a dor da culpa.
Então, às vezes, é melhor você sofrer, irmão, com a dor da saudade do que sofrer com a dor da culpa. E esse pai do filho pródigo, ele não usou de chantagens. Vai, você está amaldiçoado. Vai, você está arrebentado, você vai morrer, você está saindo de perto de mim, você é um desgraçado, você está enrolado. Você nunca vai dar certo, você só vai dar certo perto de mim. Você não vai conseguir fazer nada longe de mim, você depende de mim. Não! A Bíblia diz que ele ficou calado. A Bíblia diz que ele ficou em silêncio. A Bíblia diz que ele ficava apenas na posição dele, com o coração dele guardado. Escute, o irmão mais velho estava em casa, ao lado do pai, mas não tinha o coração do pai. O filho pródigo sai de casa, mas tem o coração do pai, porque consegue voltar e entende que o pai estava esperando ele. Agora eu quero conjecturar com você, você que está me ouvindo agora e me assistindo. Eu imagino todos os dias aquele pai chegando ali perto na sua fazenda e olhando e falando assim, será que ele vem hoje? Uma hora ele volta. E voltando a trabalhar, mas uma hora ele volta, uma hora ele volta. Todos nós, muitas vezes, esse é o nosso problema, o excesso de expectativa vai nos criando frustração. Mas o pai entendeu que quando um filho sai de perto da gente, que ele tem um coração de filho, sempre vai ter um lugar para ele voltar. Então, esse é o contexto. Não importa o que você fez, volte para casa. Não importe o que aconteceu, volte para casa. Quem ficou em casa? Quem ficou em casa nunca se achou. O irmão do filho pródigo nunca se achou. E o filho pródigo se perdeu, mas voltou para casa. E o irmão que estava dentro de casa nunca se encontrou. Ao lado do pai, sentando na mesa, comendo da comida do pai. E quando o filho volta, o irmão dele volta, ele chega para o pai e fala assim, pai, você nunca fez. O pai olha para ele e fala assim, cara, tudo que eu tenho é teu. Você não entendeu, seu irmão estava perdido. E às vezes esse sentimento vem ecoando no nosso coração. Pelos perdidos, pelas pessoas que querem voltar. Deixa eu dizer uma coisa para você, é tempo de voltar. A você que está me assistindo, que foi de alguma denominação, que foi de algum ambiente, congregou em algum lugar, talvez você está perdido sem igreja, sem tomar ceia, louco para um lado e para o outro, cheio de sofisma no seu coração, eu não concordo isso, eu acho aquilo, cheio de opiniões, opinião é algo que vocês têm sustentado a vida toda, e eu quero te perguntar, esses sofismas, essas opiniões, o que você tem sustentado, tem levado você até aonde? Irmão, deixa eu lhe contar uma coisa, amigo, você que está me assistindo, tem momentos na vida da gente que a gente vai ter que parar de pensar um pouco na gente, começar a pensar nas pessoas que estão em volta da gente, quem está debaixo da tua responsabilidade, teu filho, tua esposa, teus netos, teu marido. Deixe de ser teimoso, deixe de ser cabeça dura. Coloque em ordem esses sentimentos. Coloque pastor, mas eu não concordo com a igreja A, eu não concordo com a igreja B, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Vai ficar dentro de casa, curtindo televisão, curtindo depressão, em vez de estar na igreja, louvando o nome do Senhor, com a sua Bíblia aberta, vendo seus netos crescer na igreja, vendo seu filho tocar no louvor, vendo a sua filha dançar na igreja. Vai ficar com essa soberba no coração. Não, mas que o pastor é isso, o pastor é ladrão, o pastor é isso. Enquanto você, querido, tiver uns olhos críticos, você nunca vai encontrar um ambiente que vai de acordo com o que você acha. Tem que se quebrantar esse sofisma no coração, na sua mente, que está bloqueando a sua mente. Não, mas é porque a igreja é isso, é porque a igreja é pastoreada por isso. Tire isso da sua mente hoje. Pare de pensar nas suas opiniões próprias. Esse sentimento humano tem que cair por terra. E eu profetizo na tua vida hoje, na dos teus parentes, você vai cair por terra esse sofisma que está na sua mente hoje. Isso que está bloqueando a sua mente de não concordar, de cheio de opiniões, de cheio daquilo. Nunca um lugar, irmão, vai ser suficiente para você, porque você sabe demais, você entende demais, você é o cara, você é isso. E eu quero te perguntar, como andam os teus filhos, como anda a tua família? Irmão, pastor, mas igreja não salva ninguém. Verdade, mas o lugar dos salvos é dentro da igreja. Mas igreja é muito cheio de problema. Verdade, concordo com você. O quartel da polícia é cheio de PM, o quartel do bombeiro é cheio de PM. Todos os lugares é cheio de pessoas. É, pastor? Então tem bombeiro, tem PM em tudo que é lugar? Tem. O seu trabalho é cheio de pessoas. Então onde tem pessoas, onde tem funcionários, onde tem isso, sempre vai ter problema, sempre vai ter confusão, sempre vai ter isso. E porque todas as vezes a gente toca na igreja. A gente só toca na igreja.
É chateado? Vou sair da igreja. É chateado? Vou sair da igreja. E a gente não quer sair do mundo, né? A gente não quer sair do trabalho, né? Fica suportando algumas coisas. E não dá muitas vezes para suportar o pastor na igreja. Não dá para suportar o irmão da igreja. Às vezes a gente, irmão, tem que ter sabedoria. A esposa tem que ter sabedoria com o marido que está dentro da igreja. O marido tem que ter sabedoria com a esposa que está dentro da igreja. Às vezes os filhos estão dentro da igreja. O camarada, por um orgulho próprio, inventa. Não, eu sigo... Irmão, deixa eu te falar, nunca um lugar vai ser suficiente para se adequar a você. Você nunca vai encontrar um lugar que vai se adequar a você, querido. Sabe por quê? Porque todo lugar que você for, o problema não está no lugar. O problema está em você. Porque você sempre vai procurar imperfeições no lugar para solidificar os seus conceitos e as suas opiniões. Só que o que é lindo do filho pródigo, sabe o que é? É porque ele bate no peito e diz, cara, eu vou voltar para casa. Eu quero voltar para minha casa. Eu vou voltar para perto do meu pai. Dane-se. Eu errei. Não, mas a questão foi o seguinte, o meu pai, ele podia ter me tratado melhor. Podia ter feito isso. Não, cara, eu vou voltar para minha casa. Meu lugar é naquela casa. Eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. Eu quero que isso exploda, meu irmão. Eu vou voltar para minha casa. Ah, mas vão falar porque você voltou para lá. Vão falar, vão soltar piada porque você voltou para lá. Mas enquanto você está no buraco, comendo bolota de porco lá arrebentado, os teus amigos só querem saber de você quando você está por cima. Agora, quando você está com a depressão dentro do seu quarto, arrebentado, lascado, ninguém vai aí não, irmão. Esse é o momento da gente tomar uma atitude dentro do nosso coração. Esse momento de pandemia que está passando é o momento da gente reunir na sua casa. Quando a igreja abrir, irmão, é para a gente vir correndo. É para vir correndo para a casa do Pai. Falar, cara, o meu lugar é aqui. E hoje eu fiz um texto numa rede social falando sobre isso. Quem é dos grupos da igreja, leu aí o que eu fiz. Quando você morrer, quem vai fazer o teu enterro? Quem vai falar da tua vida? Quem vai dar um abraço na tua esposa e dos teus filhos? Quem vai amparar a tua casa? Quem é? É a igreja. Ah, mas a irmã Senhorinha, a irmã Raimundinha, a irmã Terezinha é fofoqueira, o irmão é isso e aquilo. Mas na hora da dor, irmão, é a igreja. A igreja é a eclésia do Senhor. É o corpo. Ah, mas o irmão tem cara feia. Você também tem. Ah, mas o irmão é moreno. Você também é. Ah, mas o irmão é branco. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Em nome de Jesus, a igreja é um conglomerado de pessoas imperfeitas que estão construindo o seu caráter. Igreja não é lugar de perfeição, igreja é lugar de aperfeiçoamento. Então seu lugar é aqui. Seu lugar é na casa do Pai. O seu lugar é no ambiente do Pai. Ah, mas eu acho que o Senhor deveria colocar mais um pouco de teologia, filosofia. Que? Irmão, deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus. Para de procurar filosofia, teologia. Para de procurar ajuda da terra, procura ajuda do alto. Para de procurar autoajuda, procura ajuda do alto. Ah, mas eu acho que a minha igreja lá, eu estou com problema lá. Tu vai lá, conserta com quem você está com problema e volta para lá. Ah, mas eu lá não volto mais, então volta para um outro lugar. Mas não fica sem igreja nem de casa não, igual um sonso não. Você não foi criado para isso. Você não foi criado para esse tipo de coisa, para ficar morrendo dentro de casa de depressão. Você não foi criado para ficar dentro de casa doente, enfermo. Você foi criado para estar na igreja chorando, cantando, sorrindo. Pastor, mas eu estou com depressão, é dentro da igreja. Pastor, mas eu estou desempregado, é dentro da igreja. Pastor, eu estou pobre, é dentro da igreja. Milionário é dentro da igreja. Haja o que houver, seu lugar está dentro da igreja. Ah, mas eu não concordo. Procura um canto, senta, irmão, traz a sua Bíblia, traz isso, traz aquilo. Ah, mas eu acho que... Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Escute. Esse ano faz 21 anos que eu pastoreio. 21 anos que eu estou pastoreando. 21 anos. Então escuta o que eu quero falar para você que está me ouvindo aqui nesse exato momento. Nunca fui e nunca serei o dono da verdade. Todos os dias eu sou construído. Todos os dias. Casamento perfeito? Não. Está em construção. Família perfeita? Não, está em construção. Filho de pastor não é pastor. Meus filhos são bênçãos, são jovens. Deixa eu lhe falar, em nome de Jesus. Não deixe os seus filhos, sua família, decidir certos assuntos eclesiásticos e espirituais na sua vida. Não deixe. Você que tem que tomar a posição e falar, eu vou para a igreja. Esse filho pródigo, eu não sei se ele estava cercado de... mulher, não sei quem estava com ele. A Bíblia não contextualiza isso, eu não vou aumentar. Mas eu imagino que com certeza alguns amigos falaram, cara. Agora eu conjecturando. Velho, tu vai voltar para lá, bicho, tu é doido, tu já queimou tudo. Tu não vai ter direito à herança, porque no Código Civil ele não tinha mais direito, ele pediu o adiantamento da legítima. Sabe o que é o adiantamento da legítima? O adiantamento da legítima é o adiantamento da sua herança. Ou seja, ele voltou para casa sem direito a nada.
Nada. Absolutamente nada. Mas ele não queria mais nada, ele só queria o coração do pai. Ele só queria voltar para a igreja ou voltar para a casa do pai dele, porque ele não queria uma oportunidade do púlpito para pregar. Ele não queria uma liderança de um ministério. Ele só queria ficar na casa do pai e servir. Só isso que ele quer. Hoje é o dia da gente quebrar o nosso coração em relação a isso. Esse tempo de quarentena que estamos dentro de casa, nós estamos um com os outros, é perder os nossos direitos e começar a entender as nossas responsabilidades em relação àquilo que precisamos de entender. Por isso eu quero declarar essa palavra na tua vida, que você ficou comigo até agora. Ela está ardendo aqui, ó, sucumbindo no meu coração nesse exato momento. Quero que você coloque isso no seu espírito. Tem pessoas que vão impedir de você voltar para o lugar de onde você saiu. Familiares, amigos, parentes vão dizer, você tem que tomar vergonha na cara, não volta não. Vão dizer isso para você. Querido, não tome uma decisão por um lado emocional. Ah, mas não volta para casa da servidão, não é isso que vão falar para você? É porque, querido, o mais insubmisso, o mais soberbo sempre vai dizer para você que o lugar onde você vai voltar é um lugar de escravidão. Sabe por quê? Porque ele nunca foi liberto. Porque quem é liberto de verdade, irmão, ajuda a libertar as pessoas. Agora, quem está preso a opiniões, sofismo, que não concorda, sempre vai querer prender você no sistema deles. Sempre vai querer prender você no ambiente que ele está. Escute, pessoas vão querer prender você. Vai lá, volta para o seu emprego, pede o emprego de volta. Vai lá, onde você errou, arruma isso. Sempre as pessoas vão querer prender você no sistema delas. Sempre vai querer prender você sentimentalmente a isso. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está dizendo agora a você: este é o tempo do filho voltar para casa. Este é o tempo, quando abrir as portas da igreja, quando abrir as portas das oportunidades, voltar a bater, ó. Quero uma oportunidade de volta. Ah, mas é porque é longe de casa, é longe isso. Olha, eu profetizo na tua vida agora. Empregos, lugares onde você passou, vai chamar você de volta. E você vai ter que entender que você vai ter. Ah, mas é porque é longe da minha casa. Deus está falando com você agora. Você vai ter que voltar. Voltar para terminar algumas obras. Tem lugares, tem sementes que você plantou, que você não colheu ainda, ficou lá, jogada lá. Agora não volte exigindo direitos, volte exigindo: eu quero apenas servir. Não volte exigindo posição, volte apenas querendo servir. Porque mais importante do que a posição é ter o coração do Pai. Deus te abençoe nesse momento.